É isso aí, pessoal, mas a gente está aqui. Infelizmente, o Flamengo ontem foi desclassificado, perdeu o título pro Lanús em pleno Maracanã. A torcida do Flamengo muito revoltada, xingando o time, xingando o Felipe Luiz. E a gente não sabe, cara, o que está acontecendo do Flamengo. Infelizmente, aí, o Flamengo jogou, na minha opinião, jogou muito bem, mas por algumas falhas individuais aí, tanto do Ayrton Lucas quanto do Rossi, uma bobeira que eles deram no primeiro gol do Lanús ali, o Flamengo tomou aquele primeiro gol. E o Lanús abrindo o placar e tendo a vantagem, né? Porque eles já tinham ganhado lá na Argentina e fez esse placar aqui no Maracanã de 1-0, já aumentando a vantagem do time do Lanús aí. A gente vê, cara, o time do Flamengo, parece que os caras tem hora, joga bem, mas tem hora que dá um apagão. E você vê a torcida muito revoltada pedindo, né? Muitos pedindo a saída do Felipe Luiz. Mas na minha opinião, essa não é a solução. Eu acho que os jogadores do Flamengo, eles têm que tomar uma atitude dentro de campo, procurar melhorar. Você vê que depois que o Danilo saiu, cara, do jogo, o time caiu muito ali na parte defensiva. O Léo Ortiz ainda não tá no melhor momento dele. A gente sabe que é um ótimo jogador, joga muita bola, mas infelizmente não consegue acertar os passes. Você vê que ele tenta dominar a bola, tenta sair jogando, não consegue, errando muito passe. O Ayrton Lucas também, naquele gol ali que o Rossi toca a bola para ele, foi tentar dominar, tocou muito fraco pro Rossi, o atacante do Lanús veio, driblou o Rossi, foi lá e fez o gol. E a torcida muito revoltada, chamando o time de sem vergonha. E a gente vê algumas notícias aqui, né? Você vê, ó, Flamengo leva a virada do Lanús em pleno Maracanã e conquista a Recopa. Então, cara, isso aí é muito triste pro torcedor do Flamengo que tava ali. Você vê que muita gente ali incentivando o time, apoiando o time debaixo de chuva, e o time do Flamengo fazer uma vergonha dentro de casa aí. A gente viu que o Felipe Luiz, tu vê que ele ficou meio abatido na coletiva, porque ele sabe que a pressão do Flamengo é muito grande, e às vezes ele fica pedindo aí pra torcida ter paciência, você não vai ter paciência. O Flamengo perdendo vários títulos importantes, perdeu contra o Corinthians, agora perdeu pro Lanús. Você acha que a torcida vai ter paciência? Não tem como. Depois da vitória por 2-1 no tempo normal, o time do Felipe Luiz levou a virada no tempo extra, um desempenho que não foi suficiente nem para levar o confronto para os pênaltis. No jogo de ida, na Argentina, o Rubro-Negro já tinha perdido por 1-0. Cara, eu acho que o Flamengo ele só não levou essa decisão para os pênaltis ali por causa da saída do Danilo. Mas na prorrogação você vê que o Danilo ele se machuca. Você vê que ele começa a mancar, começa a sentir. O Felipe Luiz vai lá, tira ele e coloca o Léo Ortiz. Quando colocou o Léo Ortiz, cara, você vê que a zaga do Flamengo ele caiu muito de produção porque o Léo Ortiz não tá no melhor momento dele. Eu acho que ele teria que colocar ali o Vitão no lugar do Danilo. Ele foi e colocou o Léo Ortiz. Eu acho que ele errou. Outra coisa também que a gente tá vendo, ele fica insistindo muito, cara, com o Samuel Lino. Você vê que o Cebolinha já falou na entrevista aí que ele teve, falou que ele não, esse é o último ano que ele vai ficar no Flamengo, porque ele tá muito satisfeito, tanto ele quanto o Pedro, porque não dá para entender o Felipe Luiz ficar insistindo em colocar o Samuel Lino, deixar o Cebolinha, cara, no banco de reserva, com o Cebolinha jogando muita bola, muito futebol, e você vê a torcida pedindo o Felipe Luiz para colocar ele titular, ele não coloca. Eu não sei se é briga entre eles lá, ou algum empresário, alguma coisa que está acontecendo dentro do Flamengo, porque o Felipe não acata. Ele continua insistindo com o Samuel Lino, colocando o Samuel Lino, sabendo que ele está jogando mal, tá vendo que ele não tá conseguindo acertar as jogadas. E era para colocar o Cebolinha de titular, ele não colocou, colocou o Cebolinha no banco de reserva. E você vê que ele está muito chateado e ele já falou que não vai permanecer mais no time do Flamengo nessa temporada, no ano que vem, no caso, né, na próxima temporada. Você viu aqui, ó, no passe do Ayrton Lucas e o escorregão do Rossi, como cena dramática, que antecederam o gol do Rodrigo Castilho ainda no primeiro tempo. Cara, aquela cena foi bizarra. Uma bola, ele teve a oportunidade de pegar a bola, quando ele dominou, a vez de ele tocar na lateral, aonde ele estava ali, que não sei o jogador que estava ali, acho que é o Samuel Lino mesmo, que estava junto com ele pedindo a bola. O Ayrton Lucas foi e tocou pro Rossi. Tá vendo que o campo tá molhado, meu filho. Ele tocou a bola pro Rossi, a bola agarrou um pouco na água, o Rossi ainda escorregou. O atacante do Lanús foi. O atacante do Lanús foi, driblou o Rossi, foi lá e fez o gol. E dali, cara, o Flamengo deu uma batida porque a torcida já começou a ficar chateada, mas mesmo assim depois a torcida começou. Quando aconteceu esse gol, a torcida começou a vaiar o Ayrton Lucas, começou a vaiar o Rossi, mas depois a torcida parece que deu aquela aliviada e começou a apoiar o time, incentivar o time, parece que acordou. Depois do primeiro gol, no primeiro gol do Flamengo, que teve aquele pênalti ali, que pra mim foi pênalti, que o jogador do Lanús foi meteu a mão na bola dentro da área. O juiz foi lá, deu pênalti, o Rascaeta fez o gol, o Flamengo começou a melhorar. Mas depois, cara, parece que o time cansa, não dá pra entender como é que o Flamengo, cara, tá jogando dessa forma, cara. É muito decepcionante. A gente vê o time em 2025 jogando como uma máquina de futebol, jogando, ganhando tudo. E agora no começo do ano de 2026, o Flamengo não joga nada. Joga bem, mas tem hora que cai muito de produção, começa a errar tudo. E isso aí que tá deixando a torcida muito revoltada e pedindo que o Felipe Luiz venha sair do Flamengo aí. Embora a Rascaeta tenha empatado o Jorginho, Rascaeta tenha empatado e Jorginho virado, ambos os pênaltis, o Flamengo levou o segundo e o terceiro já na reta final da prorrogação. Cara, você vê que aquele gol que o atacante do Lanús fez de cabeça, você vê que foi erro muito de marcação ali. Tanto ali do Lucas Paquetá quanto do Léo Ortiz não marcaram os caras. O cara foi lá e fez o gol de cabeça, cara. O gol que o Flamengo tá tomando direto de bola aérea, não dá pra entender. E a torcida tá muito chateada por causa disso aí.
O time de Felipe Luiz perde o segundo título disputado em 2026. O primeiro foi na Supercopa do Brasil, diante do Corinthians. É isso que tá deixando a torcida chateada. Você vê que o Felipe Luiz, na entrevista passada, ele falou a torcida tinha que ter um pouco de paciência e mais carinho com os jogadores. Cara, não tem como ter paciência e carinho com os jogadores do Flamengo jogando dessa forma. Você vê que a torcida do Flamengo são milhares e milhares de pessoas e tá muito exigente o tempo todo cobrando, por causa de que sabe da qualidade do elenco, sabe que o time pode oferecer mais, sabe que o time pode dar o melhor mais dentro de campo. Nunca que a torcida vai ter essa paciência sabendo do elenco que o Flamengo tem e das condições também que o Flamengo tem. O Flamengo não atrasa salário, tem um bom centro de treinamento, tá sempre fazendo tudo de bom do melhor para os jogadores. O Flamengo tá apresentando o futebol desse, a torcida jamais vai aceitar. E você vê que a torcida vai cobrar mesmo, não vai parar de cobrar não. E a diretoria do Flamengo já falou que não vai demitir o Felipe Luiz, que vai segurar o Felipe Luiz para mais uma temporada aí. Não vai demitir, por causa de que sabe, se demitir vai ter que pagar uma multa super alta, porque fez um contrato, renovou o contrato com ele, e a multa rescisória é muito grande. E se o Flamengo for mandar ele embora agora, vai ter que pagar essa multa, um dinheiro muito alto. Então, cara, é complicado. A gente, poxa, fica muito triste com a situação, porque a gente sabe do elenco do Flamengo, sabe a capacidade que tem esse elenco, e não dá para entender a forma, por causa de que o Flamengo tá jogando dessa forma, o que que tá acontecendo. É muito difícil, cara. A temperatura no chuvoso Maracanã dá o tom do momento para o atual campeão brasileiro da Libertadores. Vaias aos vilões da noite e uma cobrança que aumenta cada vez mais sobre Felipe Luiz, que não consegue soluções especiais ofensivas para o time. A gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente não sabe se é problema lá interno deles com o jogador, se os jogadores estão fazendo birra contra ele, ou alguns jogadores estão chateados. Eu sei de uma coisa, que o Pedro está muito chateado por estar no banco de reserva, mas a gente vê também que o Pedro, quando entrou, não consegue resolver. Tem que voltar a treinar a finalização, tem que procurar se dedicar mais no treinamento para querer fazer cobrança, porque não tem condições. Porque quando entra, quando o Felipe Luiz coloca ele, você vê que ele entra meio apagado, não consegue segurar a bola, não consegue fazer finalizações. Então não tem nem como ele ficar cobrando porque está no banco de reserva. O único, na minha opinião, que tem razão de ficar chateado na posição dele, que está no banco de reserva, é o Everton Cebolinha. Porque a gente vê que o Samuel Lino não consegue jogar da forma que ele vem jogando e o Felipe Luiz fica insistindo em colocar ele como titular. E por isso que ele não vai ficar mais no Flamengo. Ele mesmo já falou na coletiva que vai sair do Flamengo na próxima temporada. E com razão, cara. Com razão, porque o Felipe Luiz fica fazendo essa sacanagem com o cara, não coloca o cara pra jogar, pô. O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, uma semifinal do Carioca, já encaminhada diante do Madureira, por vencer por 3-0 na ida. O estadual é o título que resta nesse início de ano de decepções. Você vê que na segunda-feira o Flamengo vai pegar o Madureira. Nesse jogo eu vou estar lá acompanhando lá, se Deus quiser. Já comprei até o ingresso, gente vai estar lá acompanhando esse jogo do Madureira. Acho que se não me engano é 9 horas da noite. E o Flamengo não pode nem pensar em perder esse campeonato carioca, porque eu tenho uma certeza, se o Flamengo perder esse campeonato carioca, com certeza vai pegar o Fluminense, porque o Fluminense já tá com uma vantagem em cima do Vasco. Eu acho que o Vasco não consegue virar esse jogo aí. Então o Flamengo passando o Madureira na segunda-feira, vai pegar o Fluminense na final. E o Fluminense toda vez que joga contra o Flamengo, os caras dão a vida dentro de campo e sempre leva vantagem. Ainda mais o Flamengo nessa situação, o Flamengo vai ter que jogar muita bola para ganhar, principalmente agora do Madureira, mesmo com essa vantagem de 3-0, mas principalmente quando pegar o time do Fluminense, porque o Fluminense faz jogo duríssimo toda vez que pega o time do Flamengo. Então o Flamengo vai ter que jogar muita bola e melhorar muito, tanto a parte ofensiva como a parte defensiva do Flamengo, que está indo muito mal. O Flamengo começa bem no primeiro tempo, começa jogando bem, dominando o jogo, pressionando o adversário, mas quando chega no segundo tempo parece que o time cai muito de produção e acaba perdendo muito o ritmo e tomando os gols. Mas vamos ver como é que o Felipe Luiz vai saber lidar dessa situação que ele está passando agora, junto com os jogadores. Tomara que o Flamengo se levante de novo, porque a gente sabe que o elenco é muito forte. A qualidade do Flamengo é absurda. Os jogadores que tem no Flamengo são jogadores de nível de seleção brasileira. Não era para estar passando por essa situação. Eu espero que a diretoria do Flamengo, Felipe Luiz sente, converse, procure melhorar a situação do Flamengo, porque não está dando para aguentar. E a torcida vai continuar cobrando com certeza, principalmente nesse jogo de segunda-feira agora. O Flamengo tem que mostrar um bom futebol, porque com certeza a torcida vai protestar contra o time pela perca desse jogo contra o Lanús, perdendo esse título aí. Mas eu desejo toda a sorte pro Flamengo, eu quero sempre meio do Flamengo. A gente sempre quer ver o Flamengo vencendo e conquistando o título. Falou? Um abraço, tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado a todos que estão sempre com a gente aqui. Que Deus possa cuidar de cada um de vocês, abençoar a vida de cada um de vocês. Um abraço, tamo junto.